Podemos começar? Acho que sim, né? Acho que sim, professor. Então, boa noite a todos, esse começo de noite agradável. Estou muito feliz aqui na abertura da nossa jornada da biologia, né, que é um evento das ciências biológicas da UFMS, organizado aqui pelo pessoal do Instituto de Biociências. Nós temos a organização de docentes, a professora Carla Arruda, né, que também é coordenadora do curso, dos cursos dos dois, né, de bacharelado e de licenciatura, o professor Fernando Carvalho, e eu, Rudi Lapis, né, que sou o responsável pelo projeto de extensão. E, além disso, nós temos uma colaboração inestimável de vários alunos, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que fizeram essa jornada acontecer. Então, depois a Carolina vai falar para vocês como é que vai funcionar a jornada, né? Seria a 10ª edição, e essa jornada foi imaginada, foi pensada para suprir uma carência muito grande que nós temos devido à pandemia, que os alunos, principalmente os que estão no segundo e no primeiro anos, agora, né, eles não tiveram contato presencial com os professores, com os laboratórios, então, através também das palestras, né, então a gente tem como agregar nossos alunos, né, e vocês, né, a gente interagir um pouco mais. Então, é com grande satisfação que eu trago aqui essa abertura da jornada. E vou convidar o professor Ramon, que é o diretor do Instituto de Biociências, para dar umas boas-vindas para nós. Com você, Ramon. Boa noite, muito boa noite. Muito obrigado, professor Rudi, professora Carla, professor Fernando Carvalho, os nossos alunos de pós-graduação, os nossos alunos de graduação, pela realização desse evento muito importante. Bom, hoje, como o professor Rudi já disse, é um dia muito feliz, um dia muito especial. Primeiramente, eu quero deixar aqui o meu parabéns. Feliz Dia dos Biólogos, todos os nossos biólogos, futuros biólogos. Agradecer também a presença aqui do palestrante, Eduardo Rosa, muito obrigado pela sua participação, né? E uma data bastante importante para estarmos inaugurando o ciclo de palestras da jornada de biologia do ano de 2021. Depois aí de um período de ausência desse evento, né, o ano de 2020, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível a realização desse evento, mas eu estou muito feliz, muito confiante que estamos já no final dessa pandemia. Acho que a grande maioria de nós já estamos aí vacinados, quase todos imunizados, e a minha esperança e o meu desejo é que para o próximo ano a gente já volte tudo à normalidade dos encontros presenciais, as aulas presenciais, as defesas, os estágios, né? A gente ter esse contato próximo aos alunos, porque eu acho que estar em sala de aula é diferente, é importante, a gente está olhando no olho dos nossos alunos, tem um diferencial, né? A aula à distância deu certo, funcionou, mas não se compara à nossa aula presencial. E só para voltar a falar no Dia do Biólogo, a nossa profissão tão linda, né, que nós estudamos a vida, as diferentes formas de vida, a natureza, os seres, os animais, os seres microscópicos, as plantas, né? Então, uma profissão fantástica, assim, que eu sou muito realizado, sou muito feliz em ter escolhido esse curso. É uma profissão que a gente não escolhe pensando em remuneração, em dinheiro, que nós sabemos todas das dificuldades de emprego, de conseguir. Eu tenho a sorte de ter me formado num curso de Ciências Biológicas de uma das últimas turmas, onde era possível se cursar um curso integral, onde nós, após 4 anos, saímos com as 2 formações, né, no bacharelado, na licenciatura. Eu imagino que o Conselho Federal de Biologia tenha as suas razões para ter feito essa separação, mas eu acho que nós, como biólogos, perdemos isso, né, de ter essa formação única, num único curso, né, porque a gente tem a possibilidade tanto de ser um biólogo que faz um laudo ambiental ou um pesquisador, quanto um biólogo professor que está na sala de aula. E um dos nossos objetivos, aqui a gente tem conversado bastante com a professora Carla, é de tentar facilitar e encurtar esse período de tempo que os nossos alunos possam sair com a formação
a titulação nos 2 cursos, né? Quem fizer o bacharelado, cursando 1 ou 2 anos, já sai também com a licenciatura e vice-versa. Bom, mas já estou falando demais, vamos então dar o início aí às palestras, né, o ciclo de palestras, esse evento muito importante. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos, aos alunos que organizaram, fizeram um trabalho fantástico aí, de correr atrás dos palestrantes, de organizar tudo, com o suporte dos nossos professores, nossos coordenadores. Muito obrigado a todos, desejo um excelente evento e um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Ramon. Então, nesse dia do biólogo, nós teremos o prazer de ouvir o Eduardo Rosa falar. Vou passar já a palavra para a Carolina apresentá-lo e falar um pouquinho sobre a jornada, como vai ser, né? E eu declaro aberta a jornada de biologia. Muito obrigada, professor. Gente, só para avisar, eu estou apresentando aqui da escola onde eu trabalho e o sino vai bater daqui a pouco, 6h20. Então, se fizer um barulho, é o sino batendo, tá? Bom, quero desejar uma boa noite para todo mundo. Eu me chamo Carolina e eu vou ser a mediadora desse primeiro dia de evento. E nós estamos contando também com o auxílio da Jéssica Rabelo, que é a nossa intérprete de Libras. Então, sejam bem-vindos à Jornada Acadêmica da Biologia de 2021. Esse ano ela está acontecendo em um modelo um pouco diferente. Nós dividimos o evento em 2 ciclos, o ciclo estendido e o ciclo condensado. Hoje, nós estamos iniciando o ciclo estendido da jornada, que ele vai acontecer todas as sextas-feiras, às 18 horas. Então, começando hoje, no dia 3 de setembro, se estendendo até o dia 19 de novembro, onde serão realizadas, então, palestras e mesas redondas nesse ciclo estendido. Até então, todos esses eventos ocorrerão através da plataforma Google Meet. Nessas palestras e mesas redondas, nós vamos abordar temas variados com o objetivo de apresentar para os alunos as diversas áreas da biologia. Já o nosso ciclo condensado, ele já é aquele modelo convencional, com uma semana inteira de palestras, mesas redondas e os mini cursos, dos quais muitas pessoas já se submeteram. E ele vai acontecer, esse ciclo condensado, ele vai acontecer no mês de outubro. Em breve nós vamos divulgar a data e como vão funcionar essas inscrições. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, então fiquem atentos. É bom ver todos vocês, mesmo que de forma virtual. Eu aproveito, assim como os meus professores, para desejar para todos os meus colegas de profissão um feliz dia do biólogo. E essa palestra, ela caiu em um dia bem propício. Eu espero que todos vocês aproveitem muito o que esse evento tem de oferecer. Tem muita gente empenhada para fazer dessa edição uma edição especial. Então, que mesmo de longe vocês possam se sentir acolhidos. Antes de iniciar a palestra, eu vou explicar algumas coisas importantes para que ocorra tudo bem durante a palestra. Primeira coisa, a palestra, ela dura em torno de 45 minutos e ao final da mesma vocês poderão fazer perguntas para o palestrante. Eu peço que vocês façam as perguntas somente pelo chat e que antes que vocês façam essas perguntas, digitem, vocês abram um parênteses e entre esses parênteses escrevam a palavra pergunta. Só que no momento que eu leia, fique mais fácil de identificar o que realmente é uma pergunta. Então, exemplo, você vai abrir um parênteses, vai escrever a palavra pergunta, vai fechar o parênteses e em seguida vai escrever qual é a sua dúvida. Segunda coisa, a participação de vocês na palestra, ela vai gerar um certificado. Essa participação ela vai ser registrada por meio do preenchimento de um formulário que daqui a pouco, ou no final da palestra, algum de nós da equipe iremos mandar lá no chat. Então, fiquem atentos ao chat. Terceira coisa, os alunos que eles não puderam participar da videochamada de hoje, eles terão a oportunidade também de ganhar um certificado de participação. Para isso, eles vão assistir a gravação dessa palestra, que vai ser disponibilizada no YouTube, e eles vão enviar um resumo, conforme será explicado nas nossas redes sociais, também por meio de um formulário. Agora, passando para a nossa palestra. O nosso palestrante de hoje, ele se chama Eduardo Reis Rosa, e eu já o agradeço por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes em poder contar com a sua participação em um evento que é tão importante para a comunidade acadêmica. O Eduardo ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras.
Ele possui mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Ele tem experiência em geoprocessamento e planejamento ambiental. Atualmente trabalha na Arquiplan, uma empresa de geoprocessamento do estado de São Paulo. E ele também é analista de geoprocessamento e coordenador do bioma Pantanal no MAP Biomas, que é uma plataforma de mapeamento de biomas. Já aproveitando para divulgar para vocês um pouquinho mais dessa plataforma, quem tiver interesse em conhecer, basta acessar mapbiomas.org, eu vou mandar no chat depois, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre qual é o trabalho do Eduardo e de outros pesquisadores que estão envolvidos no trabalho realizado por essa plataforma. Então, Eduardo, a casa é sua, passo a palavra para você. Valeu, Carolina. Obrigado. Eduardo, boa noite. O Vitor levantou a mão, aí se for uma dúvida, para que ele já pergunte. Vamos lá, Vitor. Desculpa, eu cliquei aqui no celular sem querer. No Instagram faço pergunta. Desculpa, Eduardo, pode prosseguir. Tranquilo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo. Eu prestei biologia também quando eu fui tentar, né? Prestei biologia, prestei veterinária, mas acabei optando pela agronomia. Mas a biologia sempre também esteve nos meus pensamentos. Aí eu aproveito para parabenizar todos aí que vão se tornar brilhantes biólogos aí e defender um pouco da nossa biodiversidade brasileira. Eu vou apresentar, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês visualizam? Visualizam minha tela? Sim, Eduardo, perfeitamente. O meu mouse também vocês visualizam, né, Carolina? Isso. Só que se você puder colocar o ponteiro, clica com o botão direito do seu mouse. Tem a opções de ponteiro. Segue. Aí coloca apontador laser. Aí fica mais fácil a gente visualizar. Isso. Beleza. Obrigada. Então é isso, pessoal. Eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho na Arquiplan, que é uma empresa de geoprocessamento, e a gente, como Arquiplan, faz o mapeamento de 2 biomas, da Mata Atlântica e do Pantanal, com auxílio da SOS Mata Atlântica e da SOS Pantanal. A gente, né, a MAP Biomas é uma rede de organizações, né, que envolve diversos especialistas espalhados pelo Brasil, cada um especialista em cada bioma, né, no Pampa, Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, e é uma rede que desenvolve o mapeamento do uso do solo para todo o Brasil. E eu vou explicar um pouco mais a metodologia e depois entrar um pouco em detalhes mais sobre o uso do solo na bacia do Alto Paraguai, que envolve o Pantanal, né? O Pantanal, a gente tem que lembrar que ele é uma planície, né? Só que os rios todos que irrigam o Pantanal, eles estão no Planalto, que fazem parte do bioma Cerrado e da Amazônia. Então, vou tentar explicar um pouco como é que se desenvolveu, né, esse uso e ocupação da terra nesses 36 anos de história que é contado por imagens de satélite. Então, como é que a gente trabalha, né? Essa aqui é a equipe do MAP Biomas, né, uma das últimas fotos antes da pandemia, né, nos encontros que a gente faz anualmente. Aqui está o meu e-mail, caso alguém precise alguma coisa depois, alguma dúvida, né, a gente sempre está à disposição para ajudar. Bom, a rede MAP Biomas, ela tem diversas instituições, né, ONGs, empresas privadas, universidades, cada um responsável por um bioma específico, né? Ela é uma iniciativa do Observatório do Clima que trabalha com a questão de mitigação de gases de efeito estufa, né? Então, é um pouco de entender o uso do solo e como isso reflete na questão do clima. Bom, além do MAP Biomas, que mapeia o uso do solo, a gente tem o MAP Biomas Água, que mapeia mensalmente, nesses 36 anos também, toda a água identificada por imagem de satélite no Brasil. O GeoCovid, que faz o monitoramento, né, foi criado especificamente para a pandemia, que monitora, identifica e espacializa toda a questão da Covid no Brasil. O MAP Biomas Fogo,
que mapeia cicatrizes de fogo também em todo o Brasil, por imagem também Landsat, imagem de satélite. O MapBiomas Alerta, que é um projeto que ele pega todos os sistemas de alerta de desmatamento, né, de alteração de vegetação natural para antrópico. A gente pega esses alertas, identifica esses alertas, valida cada alerta, e aí pega uma imagem de alta resolução, de 3 a 4 metros de resolução, que é a Planet, e aí faz um laudo com a imagem de antes e a imagem de depois, mostrando onde é que foi, como é que foi, qual foi o polígono desmatado. Isso para todos os sistemas de alerta que a gente tem no Brasil. E a gente tem também o MapBiomas Network, que faz a questão de desenvolver o mapeamento, como a gente faz no Brasil, só que para outros países, que está expandindo para a América do Sul e também para a Indonésia. Bom, o propósito do MapBiomas é, então, revelar as transformações do território brasileiro por meio da ciência, com precisão, agilidade e qualidade, e tornar essa informação, esse conhecimento disponível, né, acessível. Então, é um conhecimento sobre a cobertura e o uso da terra, que busca a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais e a mitigação das mudanças climáticas. Então, a gente tem... Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem aqui um pouco do exemplo do resultado do nosso trabalho, né? A gente tem... Ele não está animado aqui, né? Esse aqui é um GIFzinho que ele passa de ano a ano. Eu preciso clicar nele. Então, agora vocês estão vendo ele animado. Então, de 1985 a 2020, que é essa coleção 6, que é a última coleção do MapBiomas, a gente faz o retrato do Brasil, o retrato de 30 por 30 metros do Brasil. Então, dizendo o que era uma vegetação natural e que foi antropizada, que virou pastagem, que virou agricultura, né? Então, são áreas de floresta, e áreas de savana e áreas de campo, né, campestre, que viraram pastagem, viraram agricultura. Então, o objetivo do trabalho é entender essas mudanças, né? Uma área que era floresta em 1985 ou em qualquer outro ano da série, foi queimada ou teve desmatamento, virou pastagem, depois virou mineração, depois virou agricultura, virou uma agroecologia, virou uma integração lavoura-pecuária, como que a gente, né, identifica essas transições anualmente, como é que, se ela volta de novo para a floresta. Então, a ideia é tentar entender esse círculo de uso do solo que acontece no Brasil. A principal característica do projeto, do trabalho, é que ele é construído a partir das imagens Landsat, de 30 metros de resolução. São imagens que estão no acervo um banco de dados, né, um acervo que vem sendo acumulado desde 1985. Hoje, a partir do Google Earth Engine, que é a plataforma que a gente trabalha, a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade com essas imagens de satélite, né? Antigamente, a questão computacional era um impedimento, né? Era muito mais difícil você pegar uma imagem, baixar, classificar. Hoje em dia, esse processamento ficou muito mais fácil, muito mais ágil. Então, a partir das imagens de satélite, é um processamento pixel a pixel. Um pixel da imagem de Landsat, ele tem 30 metros de resolução. Então, essa é a nossa escala de análise, é 30 por 30 metros, para o Brasil inteiro. E o aprendizado de máquinas, são classificações dessas imagens de satélite. E com a plataforma do Google Earth Engine, que possibilitou toda essa integração dos dados e a classificação das imagens de satélite. E tudo em nuvem, né? O Google Earth, ele trabalha em nuvem. Então, isso faz com que qualquer pessoa no Brasil, se a pessoa tiver uma internet boa, ele consegue trabalhar. Uma internet boa, na verdade, se ele conseguir conectar, né, o seu computador, ele já consegue trabalhar. Ele não trabalha na máquina, né, na máquina física, ele trabalha sempre na nuvem, com os dados na nuvem. Bom, um pouco da metodologia, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui qual que é a sequência. Então, a gente cria mosaicos de imagem Landsat, faz a classificação dela do uso, né, se é floresta, se é pastagem, se é agricultura, e depois a gente tem alguns filtros temporais para harmonizar esse mapeamento, porque a gente faz mapeamentos anuais, mas são mapas comparáveis ano a ano. Então, a gente precisa estabelecer alguns filtros, algumas regras de transições
para que esses dados possam ser comparáveis. Depois a gente tem a integração dos dados, né? A gente tem o mapeamento dos biomas e tem alguns mapeamentos transversais. Pastagem, agricultura, são pessoas, especialistas específicos que trabalham com esses temas. Então, depois a gente integra todos esses dados, a gente realiza os cálculos de transições, mais um filtro espacial, e depois a gente gera as estatísticas, né, os mapas, e depois uma análise de acurácia sobre esse dado. Partindo do nosso dado, né, qual que é a nossa base de interpretação? Essa aqui é uma imagem de satélite, né, que a gente usa a reflectância da superfície. Aqui é uma diferença da imagem de satélite que a gente usa de reflectância da superfície, do topo da atmosfera, né? Então, a reflectância da superfície é muito mais, uma imagem mais limpa, né? Ajuda a gente a melhorar essa classificação com menos ruído de classificação. Essa imagem de satélite, ela é composta de 90 bandas, né? Além do RGB básico, que é a reflectância, a gente tem outras bandas e tem outros índices também de reflectância e frações de modelo espectral de mistura. Então, cada pixel de 30 metros, ele é uma mistura de o que tem de solo no pixel, né? O que tem de floresta, o que tem de água. Então, a gente trabalha com essa leitura da mistura do elemento que é representado no pixel de 30 por 30 metros. A declividade também é utilizada, né? Então, são alguns fatores mais técnicos de qual que é a informação que a gente utiliza para fazer a classificação da imagem. Aqui é um exemplo, aqui é uma imagem do Pantanal, né? Então, a gente faz uma imagem por ano, só que você tem 2 imagens por mês. Então, a gente elimina as imagens com muito ruído. Se a imagem tem muita nuvem, ou se é uma imagem que tem... A gente retira as nuvens, né? Mas às vezes sobra alguma névoa na imagem, então a gente faz uma seleção das melhores imagens para criar um mosaico teoricamente limpo, né? É mais representativo do que seria a realidade da vegetação, do campo, da água, né? Então a gente cria um mosaico e depois a gente faz um mosaico para o Brasil inteiro. E aí cada bioma também, às vezes, trabalha com uma determinada data do mosaico, a agricultura tem algumas datas específicas para identificar melhor os cultivos, né? Então, cada especialista de bioma e de tema tem algumas particularidades. Aqui um pouco da evolução da legenda que a gente tem, desde a coleção 1 até a coleção 6, que é a última coleção que a gente está lançando agora, né, que foi lançada. Então, a gente começou classificando o que era natural e o que era antrópico, basicamente, né? Depois a gente foi diversificando entre classificar o que era floresta, o que era savana, o que era mangue. A agricultura também foi se especializando em diferenciar o que era agricultura anual, o que era agricultura perene. Nessa última coleção, a gente mudou a floresta plantada, ela estava em formações naturais, né? Então, a floresta plantada agora ela foi para agricultura, né? Que é um cultivo, é monocultivo, né? Então faz mais sentido, né? Ela tem um porte florestal, né? Mas ela é um tipo de agricultura, né? Então é uma das inovações e outras áreas também entrou como restinga também, uma nova classe, restinga herbácea na Mata Atlântica. Então a gente sempre tenta aperfeiçoar um pouco o que a gente consegue tirar das imagens e conseguir classificar, né? Então essa é um pouco da evolução da legenda que a gente vem desenvolvendo nessas coleções todas. Aqui um pouco do tipo de classificação, né? Cada bioma, os biomas utilizam o Random Forest, que é um tipo de classificação que usa aquelas bandas todas, aquelas 90 bandas e modelos de frações, né? Modelos de mistura, para classificar a imagem, e tem alguns que usam UNet, né? Que é uma inteligência artificial que identifica mais contextos aqui. Eu vou na próxima slide aqui, a gente exemplifica melhor. Bom, a gente usa as imagens, né? A Amazônia usa cenas individuais e os biomas e os temas transversais utilizam os mosaicos, né? De imagens, com períodos, às vezes, anual, né? E aqui a agricultura, pegando mais a questão do calendário agrícola para diferenciar o que é mais agricultura, né? E aqui, então, alguns biomas, eles não classificam o bioma inteiro, ele divide o bioma em algumas regiões mais uniformes. Por exemplo, a Mata Atlântica, ela tem, acho que, talvez umas ou 5 ou 10 regiões
Então, cada região tem um tipo de floresta na floresta do Sudeste, uma floresta de um porte maior, né? A floresta mais do Nordeste da Mata Atlântica já é uma floresta mais próxima do Cerrado, né? Então, é a divisa com o Cerrado, então é um outro padrão de floresta, então o classificador precisa de um outro tipo de treinamento. Então, é um pouco de como a gente trabalha, né, nos biomas. Aqui é um exemplo, né, de como que é o Random Forest, né, que ele classifica pixel a pixel, e a questão do Deep Learning, né, que é a aprendizagem profunda, a aprendizagem de máquina, que é a UNet, ela classifica um pouco mais em relação ao contexto. Então, aqui é uma área de pivô central, ele já identifica certinho os círculos de pivô central. Então, essa aqui é um pouco do poder, né, de classificação mais específico, né, é mais objetivo essa classificação com Deep Learning. Bom, depois que a gente classifica essas imagens, tem algumas pós-classificações, né? A gente tem um primeiro filtro que a gente preenche buraco. Então, quando a gente não tem informação, a gente sempre utiliza a informação do ano anterior, né? Se a gente tem um ano, por exemplo, 2000, está cheio de nuvem, a gente pega a informação de 1999 e repete no ano de 2000, até que ela seja alterada no ano seguinte. Depois, alguns filtros de janela móvel, né? De 3 anos, 5 anos, então ele corrige algumas informações erradas. Tipo, você tem uma área de floresta e, de repente, teve uma classificação de pastagem, depois virou floresta, ele corrige essa área de pastagem. Então, é para tornar o dado comparável anualmente. Então, existem muitos ruídos, então a gente precisa ter alguma forma de corrigir esses ruídos. O filtro de frequência também é muito em função dessa correção de ruído, né? E um filtro também de mudanças, né? Por exemplo, se ela ficou uma área natural que variou muito entre savana e floresta. Então, a gente tenta ver qual que é o número de vezes que ela foi mais classificada como floresta e a gente muda essa classe para floresta. Então, estabiliza o nosso mapa, né? Dá uma estabilidade na nossa classificação. Bom, aqui estão exemplificando um pouco como é que o mapeamento surge, né? A primeira camada, que é o processo de integração do dado, a primeira camada por baixo que aparece é a camada de agricultura e pastagem. Aí depois a gente vai ver outros tipos de informações, né? A informação de pastagem. A gente também está lançando a questão de qualificar como essa pastagem, né, em termos de degradação, né? Isso é um dado novo que está sendo nessa coleção 6 também. Depois a gente tem a vegetação natural, né? Áreas de floresta, de savana e campestre. Campo alagado também e água. A classe de agricultura e silvicultura, depois entra por cima, né, das áreas naturais. As áreas urbanizadas. E depois entra água, especificamente o mapeamento de água, né, praias e dunas e areia, mangue e apicum, e por cima a última classe de mineração, que é uma classificação muito mais específica, usando o UNet, né, que é uma classificação bem direcionada ao objeto, né. Bom, eu vou apresentar um pouco do resultado dessa última coleção que a gente lançou agora, nos últimos 36 anos, né? Então, o dado sai para cada bioma, né? Olhando um pouco mais para o Pantanal aqui, ele tem bastante área preservada, né? 33% de floresta, 46% de savana. A Amazônia tem 78%, né, de área natural, florestal, né? 3% de savana, 15% de pastagem e agricultura, né? E para cada bioma a gente tem essa porcentagem e essa variação anualmente, né? Então, o interessante é a gente conseguir contar a história do pixel nesses 36 anos, né? A partir desse mapeamento. Algumas informações que a gente tira, né? As classes persistentes. Então, a gente sabe que 77% do território brasileiro ele ficou estável, né, só considerando o que era natural e o que era antrópico, nesses 36 anos. Então, 90% do Brasil, ele é natural e 50% antrópico, e que ficou persistente, né, que ficou sempre natural nesses 36 anos e sempre antrópico nesses 36 anos. Quando a gente vai um pouco mais para as classes para as principais classes, né, nesses 36 anos, a gente tem que 91% das áreas de floresta permaneceram estáveis, 82% das áreas de savana permaneceram estáveis também, 31% das áreas de pastagem permaneceram estáveis nesses 36 anos,
e 20% das áreas agrícolas eram agrícolas em 1985 e continuaram sendo agrícolas nesses 36 anos de história. Então, a gente consegue ter um pouco da visão de como o Brasil vem se desenvolvendo nesse sentido, né? E um pouco aqui também aí sim, a transformação que a gente teve, né? Então, a gente tem uma área antropizada antes de 1985, né, que já era antropizada, e a área que virou antrópica durante esses 36 anos, né? Então, a gente tem aqui o Pantanal, né? No entorno do Pantanal, que é a área de Cerrado, e aqui em cima a Amazônia, foi onde a gente teve as maiores mudanças, né? Então, para a nossa análise da BAP, né, da Bacia do Alto Paraguai, essa é a grande importância, que o Pantanal, ele depende dos rios, das nascentes, que nascem no Planalto, né? E é justamente nessa região do Planalto onde a gente teve maior antropização, a maior perda de vegetação nativa. Áreas que foram desmatadas, né? E entrou pastagem, depois, muito em cima da pastagem, a agricultura começa a vir depois em cima da pastagem, né? Normalmente, a agricultura não vai logo em área desmatada, né? Primeiro se desmata a área, aí planta uma pastagem, 2, 3 anos, depende da área, né? E aí sim entra com a agricultura. Então, é um processo de ocupação que acabou antropizando muito mais a questão do Planalto. E o Pantanal ainda é muito preservado, né? Mas ainda, hoje, nesses últimos 10, 20 anos, está sofrendo grande pressão na planície, né? São áreas de cordilheiras florestadas, áreas naturais, que estão sendo convertidas também para pastagem. Bom, aqui, então, focando um pouco mais na bacia do Alto Paraguai, né, e no Pantanal, a gente tem aqui, só para ilustrar a questão do relevo, né, para entender o entorno do Pantanal, né, que é um planalto, então a gente tem uma área mais elevada, onde nascem os rios, né, são as grandes nascentes, na verdade, as nascentes todas estão na área de Cerrado e na área da Amazônia, né, pega uma parte do bioma Amazônia aqui em cima. E todos os rios, eles nascem no Planalto e vão para o Pantanal, que é uma planície inundável, né? Então, o Pantanal é a planície, que a gente chama de planície, e o Cerrado e a Amazônia é o Planalto. A gente tem encraves de Mata Atlântica aqui também, né? Bem no interior do Pantanal, aqui na região da Serra da Bodoquena, né? Mas essa é a nossa divisão em termos de bioma, né? E alertando de novo para isso, a questão das águas, né, que a gente está aí um pouco de uma problemática, né, a última cheia que a gente teve no Pantanal foi em 2018, né, então a gente está indo para o 3º ano de seca, né, então o Pantanal está seco, queimou muito, né, esses anos passados, esse ano também está com muita área queimada, né, a gente praticamente está entrando na área de maior incidência de incêndio, né. Então, o Pantanal está sob alerta, porque já está seco, então a gente está entrando numa época mais perigosa, né, para a ocorrência de incêndio, mais suscetível, né, à ocorrência de incêndio. Bom, aqui um pouco de... Carolina, está tudo bem? Estou indo muito rápido? Tá tudo bem, seu áudio está ótimo. Tranquilo? Para mim está indo num tempo muito bom. Tá, beleza. Então, vamos lá. Entrando um pouquinho aqui, exemplificando a questão da classificação em si, né? Aqui a gente tem uma área de formação florestal, né? Uma fotografia de campo, né? Aqui, como ela variou de 85 a 2019, né? E aqui um exemplo, né? Uma imagem de alta resolução, que a gente consegue identificar as áreas florestadas, umas áreas de pastagem, né? Umas áreas de campo natural. Aqui a imagem de satélite, que a gente usa como referência. E aqui a classificação, né? Então, o que é floresta a gente classifica, né? É a classificação mais verde escuro. As áreas de savana é uma vegetação um pouco mais esparsa, né? Então, é a transição entre uma área campestre e área florestal. Então, as áreas florestais são árvores altas, com arbustos no estrato inferior. Então, ela tem um dossel fechado, né? Você não enxerga o solo, você só enxerga só o dossel da floresta, né? As áreas de savana é uma área uma vegetação menos densa, né? Então, são espécies arbóreas de pequeno porte distribuídas de forma esparsa em meio à vegetação contínua de porte arbustivo e herbáceo, né? Então, aqui a gente tem uma área mais florestal e aqui a área savânica.
que a gente já consegue identificar a presença, a gente consegue ver o solo, né? Então, são árvores mais esparsas. Aqui é a imagem Landsat, né? A gente já consegue identificar os pixels, né? De 30 por 30 metros. E aqui a classificação que a gente faz. Então, você percebe que o classificador, aqui, por exemplo, isso aqui ó, é uma área de pastagem. Mas ele identificou aqui porque talvez aqui tem uma área de solo exposto. Então, esses ruídos que a gente tenta, né, eliminar na nossa correção, nos filtros, para tentar realmente classificar o que é pastagem, né, não natural, do que é pastagem campestre. Então, no Pantanal, a nossa dificuldade é essa, é diferenciar muito o que é pastagem campestre, que é pastagem natural, que é desenvolvida no Pantanal desde sempre, né? O Pantanal, a característica é essa, de ter a pastagem natural, a presença do gado, né? E a pastagem exótica é aquela pastagem onde o proprietário remove a vegetação e coloca uma braquiária, né? Um midículo, alguma coisa, um tipo de vegetação que é exótica e não natural do Pantanal, né? E aí sim precisa ser feito seguindo orientações, né? E autorizações, e nesse sentido que a gente alerta, né, para a questão da remoção da vegetação natural. Então, aqui uma fotografia de alta resolução, a imagem de satélite e como é que aparece na nossa classificação. Esse azulzinho aqui é a nossa área de campo alagado. Então, essas áreas mais úmidas, a gente classifica como campo alagado. Então, lembrando que as áreas campestres no Pantanal, elas são alagáveis, né? Alagáveis e pastejadas, né? Quando ela alaga, o boi vai para a parte mais alta. Quando ela seca, o boi vai para as áreas de pasto. Então, esse pulso do Pantanal é anual, né? Depois a gente comenta um pouco mais sobre a questão dos ciclos de inundação do Pantanal. Aqui, então, as áreas de campo alagado. Nas épocas de cheia, o Pantanal realmente enche, e quando está seco, nesses últimos 2 anos aí, é difícil de ver, né? Porque é difícil de acreditar que já esteve cheio, né? Então, essa flutuação dele aí é preciso ser entendida. E aí, lembrando que ele é irrigado por rios que vêm do Planalto, né? Então, depende das chuvas que chovem nas cabeceiras para alagar o Pantanal. Tem toda uma questão hidrológica aí do Pantanal, que é o que sustenta o Pantanal. Bom, pensando na BAP, né? Na Bacia do Alto Paraguai, que engloba o Pantanal, né? Não é só brasileiro, ela tem para Bolívia e Paraguai também, mas a gente vai focar aqui na parte brasileira, né? Então, nesses 36 anos, a gente teve uma perda de vegetação florestal. A gente começou em 1985 com 9,3 milhões de hectares, em 2020 a gente tem 6,9 milhões de hectares de formação florestal. A formação savânica também, tivemos perdas de formação savânica, de 8,8 milhões para 6,5 milhões. Então, a gente teve grandes perdas aqui na região da Amazônia, essas áreas em verde escuro e verde claro, né, que são florestais e savânicas, diminuíram muito. Nessa região também, né, do Cerrado aqui, nessa região que é uma região ali de Rondonópolis, né, uma região bem agrícola, e nessa região aqui também, muitas áreas de pastagem, aqui também agricultura, mas eram áreas florestais e savânicas que com o tempo foram removidos e entrou a pastagem e a agricultura. Então, a gente teve um aumento da pastagem de 5,7 milhões para 11,1 milhões de hectares. E a agricultura aumentou de 0,4 milhões de hectares para 1,7 milhões de hectares. A questão do pulso de inundação do Pantanal, né? O dado que a gente soltou recentemente, né, o dado de água, né, é um dado que ele trabalha a questão, é um dado anual, né? Então, ele não conseguiu captar muito a questão da variação intraanual, né? Então, o que a gente coloca aqui como comparar, o ideal da comparação, né, é a gente juntar o nosso dado de água com o dado que a gente tem de campo alagado. A primeira cheia dessa série mapeada que a gente tem foi em 1988, 1989. Foi essa grande cheia aqui. E a gente teve uma área total de 6,4 milhões de hectares de área alagada, né, que engloba água e campo alagado, né? E a última grande cheia, na verdade, que a gente teve, né, mais recente, foi em 2018, que foi esse pico de cheia que a gente teve. De lá para cá, a gente não teve mais. Então, esse pico de cheia que a gente teve em 2018,
a gente teve 4,5 milhões de hectares. Então, aqui sim a gente pode dizer que o Pantanal, talvez, né, nessa história, nessa série toda, ele está com uma tendência de seca. Os picos de inundação, eles não chegam mais no pico que a gente tinha em 1988. Né? Então, e uma coisa mais preocupante um pouco, né? Aqui, no começo da série, a gente tinha mais de 6 meses o Pantanal alagado. Então, às vezes, o Pantanal começava a alagar em outubro, e ficava alagado em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até maio, possivelmente. Então, até 6, 7 meses alagado. No final da série, a gente tem, às vezes, um alagamento, né? Talvez em 2018 aqui, o alagamento foi, tipo, dezembro e janeiro, ou quase fevereiro. Então, a gente diminuiu muito esse tempo que o Pantanal fica alagado, né? No começo da série, ele alagava durante 6 meses, pelo menos, e no final da série, ele passou a alagar 4 meses, 3 meses, 2 meses. Isso é preocupante, né? Em função do regime de chuvas, né? A diminuição das chuvas, em função da própria quantidade, qualidade de água que vem dos rios, das cabeceiras, né? Então, essa questão da água ainda precisa ser levada com muita consciência aí para tentar levar o Pantanal mais sustentável aí para as décadas seguintes, né? Então, tem projetos de recuperação das nascentes, preservação das APPs de rios, principalmente na área de Planalto. Bom, aqui um pouco mais uma vista mais para o Pantanal, né? Mostrando, então, aqui a variação dele, né, anualmente, como é a questão do campo alagado. Aqui, o que vocês estão vendo de campo alagado, a gente mapeia sempre o máximo de campo alagado. A gente, nessa coleção 6, a gente tem o dado de mínimo e máximo de campo alagado, só que a gente ainda não criou essa legenda no mapa, né? Então, a gente optou por representar o máximo de campo alagado por ano. Mas a gente tem esse dado de mínimo e máximo que vai ajudar a gente a aí sim entender como é que está esse fluxo, né, de água, esse ciclo de inundação. Então, a gente teve, basicamente, uma diminuição das áreas de floresta e savana ao longo da série, né? Um aumento das áreas de pastagem exótica. E a questão do campo alagado, né? Que ele sempre varia em função... Ou ele está alagado, ou é uma área de vegetação campestre seca, né? Então, ou ele está alagado, ou ele está seco. Então, é praticamente uma variação espelhada entre campo alagado e campestre. Aqui o infográfico, né? Que vocês, na plataforma do Map Biomas, é possível baixar os dados, baixar as imagens, até os scripts que a gente usa para fazer essa classificação, é tudo disponível, né? Uma premissa do projeto, do Google, né, é que o projeto seja público. Na verdade, os dados têm que ser públicos, né? Então, todos os dados, eles são replicáveis. Então, os códigos todos lá são disponíveis, as imagens de satélite, a classificação, e as informações que a gente produz, né? Então, esse infográfico é uma das informações, né? É praticamente um resumo do que aconteceu para cada bioma. Então, ele mostra um pouco, né, da diminuição da floresta, do aumento da pastagem, como estão distribuídas as vegetações, e o que era que virou o quê, né? Áreas de floresta que viraram agricultura, áreas de floresta que ficaram alagadas, áreas de agricultura, agropecuária que regeneraram para a floresta. Então, a gente tem uma história, realmente, do Pixel nesses 36 anos. Um aumento, né, de 2,6 vezes da área de pastagem no Pantanal, né? Então, a área de pastagem está crescendo muito para dentro do Pantanal. Então, a gente percebe essas manchas mais amarelas aqui, ó, que são áreas que eram vegetação natural, que foram convertidas para pastagem. Bom, aqui exemplificando um pouco mais o que a gente vê, né? Aqui uma imagem de alta, né? Aqui o Rio Paraguai, e como a gente classifica essas áreas, né? Que são áreas mais campestres, com menos vegetação. Então, na imagem, aqui ela já está um pouco estourada, né? E a gente consegue identificar o pixel da imagem aqui, né? Então, só para identificar o quanto que a gente, na verdade, é uma generalização do que a gente consegue identificar numa imagem de alta resolução. Uma generalização de 30 por 30 metros. Então, um pixel que você está vendo aqui, ó, ele tem 30 por 30 metros de resolução. Então, essa é a nossa classificação. Aqui um outro exemplo, né? Uma área de pastagem, áreas mais savânicas, algumas áreas florestais, né? E como é que a gente classifica essas áreas, né?
Aqui um outro exemplo de uma área um pouco mais savânica, né? Algumas áreas mais florestadas, áreas campestres, e como aparece na nossa classificação. Então, quando a gente dá um zoom muito grande, né, você acaba que perde um pouquinho dessa visão do todo, né? Porque parece que você está vendo os quadradinhos, né? Então, essa é a história do pixel, né? Que a gente classifica na imagem de satélite. Só para exemplificar um pouco qual que é o que a gente enxerga na nossa classificação. Bom, aqui mostrando uma correlação do Pantanal com queimadas, né? O que a gente sabe é que nos anos mais secos, ele é mais suscetível a queimadas, né? E outra coisa que também a gente percebe, em função do histórico a gente consegue entender, é que em anos de muita precipitação e muita cheia, ele tende a desenvolver a matéria, né, a gramínea e várias espécies, né, de vegetação que se desenvolvem com a umidade, né, com a cheia. E quando ele seca, essa vegetação que se desenvolveu na cheia, essa vegetação seca, vira combustível para o fogo. Então, é justamente essa dinâmica entre chuva e seca que torna o Pantanal muito suscetível ao fogo. E aí, quando você tem a própria utilização do fogo como forma de manejo, né, às vezes para limpar a pastagem, para tornar uma pastagem um pouco mais palatável para o gado, né, por algumas espécies que o gado prefere, existe o manejo do fogo, né? Então, quando o manejo do fogo não é feito de forma muito controlada, muito consciente, ele sai do controle, né? Quando você tem um ambiente seco, muito vento, muito quente, né? O fogo sai do controle. E aí, quando ele sai do controle, ele vira um desastre, né? Então, essa questão do manejo do fogo que tem também que ser muito orientada, né? A questão da orientação de como utilizar o fogo, né? Então, aqui a gente tem o mapeamento anual de cicatrizes queimadas no Pantanal, né? Então, aqui a gente tem o ano de 2020, com um pico de queimada, de cicatriz queimada, né? Em 1999, com outro pico também de queimada. São os 2 anos que mais queimaram na série do Pantanal. E bate muito com a pós-chuva. Aqui um período de muita chuva, depois o período seco. E aí bateu com altíssima incidência de queimada. Aqui também, em ano mais chuvoso, né? A última grande queimada, um período mais chuvoso, e depois o período de seca. E aí sim também bateu um pico de queimada. Então, essa correlação de precipitação e depois anos mais secos favorecem a maior ocorrência de queimadas. Aqui um exemplo, né, da mesma imagem, essa aqui é a mesma imagem, uma imagem seca. Aqui a gente tem uma cicatriz de queimada, nessa área aqui, umas outras cicatrizes aqui, pequenininhas, né, mas essa aqui é a maior cicatriz. E aqui numa área uma mesma imagem de satélite, né, numa região, num período úmido. Então, aqui você percebe essas áreas mais pretas, é o campo alagado, né? O campo que era natural e que alagou. Então, ele ficou mais... aqui, nesse tipo de situação, ele não acontece a queimada, né? Porque o ambiente não é favorável a queimar. Então, essa que é a realidade do Pantanal. E isso, todo ano ele enche, todo ano ele seca. Alguns anos ele enche mais, outros anos ele enche menos. E o que a gente vem percebendo é que existe essa diminuição do período que está cheio. E essa que eu acho que é a maior problemática do Pantanal. E alertando também a questão do Planalto, né? Que os rios que nascem no Planalto, né? Que tem uma área muito mais antropizada, com uso antrópico, né? Que transporta sedimentos para os rios, né? Às vezes o rio sem APP, com uso agrícola muito forte, então o transporte de sedimento vai para o rio, e o rio leva para o Pantanal, e no Pantanal ele se assenta, né? O sedimento fica lá. Isso acaba assoreando o rio, né? Comprometendo a água, comprometendo a quantidade de água, a qualidade de água, né? O exemplo clássico de assoreamento, que é o Rio Taquari, que a gente tem nessa série toda, esses 36 anos, a gente identifica a mudança de percurso do Rio Taquari, né? O Rio Taquari, ele vinha mais para o sul, né? Para o Mato Grosso do Sul, e aí ele teve um arrombado, né, que chama, que ele a partir do ano de 95 para 2000, ele assoreou e acabou uma transposição mais para o norte, né? Então, hoje ele alaga áreas que não ficavam tanto alagadas antigamente,
e a área que era o leito dele principal está praticamente seco, né? O rio Taquari está praticamente seco. E está muito assoreado, né? Nesse começo dele, que ele tem muito assoreamento também. É um dos exemplos clássicos de como a questão do transporte de sedimentos do Planalto para a planície, né? Acabou mudando a situação do rio, né? E tem fazendas aqui que estão debaixo da água, né? E tem fazendas aqui que nem recebem mais água. Então, é uma problemática. Bom, aqui, então, exemplificando a questão do mosaico que a gente gera, um mosaico seco e um mosaico úmido. Então, mostrando que a gente tem o dado de máximo de alagamento, né? Aqui, essa área mais azul, de branco para azul, são áreas mais alagadas. Essas áreas mais verdes são as áreas, mais vermelhas, são as áreas mais secas, né? Então, aqui, em 1993, esse aqui é o período seco, né? Uma área mais azul, menos alagado. Mas no mesmo ano de 1993, ele alagou isso aqui, ó. Ela alagou muito mais, né? Muito mais área branca e muito mais área azul, azul escuro, que que representa a umidade, né? A gente está vendo aqui uma reflectância, né? Mais em relação ao teor de umidade que existe no solo. O mais azul aqui é água, né? O azul mais claro é uma área mais úmida, chegando para o branco, que é uma menos úmida, para o vermelho, praticamente seco, né? Então, no mesmo ano, essa variação. Já em 2020, a gente teve muito menos área alagada, né? Comparando com 1993. E em 2020, o úmido também muito menos úmido, né? Aqui a gente observa bem a questão do rio Taquari, ó. O máximo de cheia que foi aqui no rio Taquari foi esse leque aqui. Ela não chegou onde era o rio Taquari, que é aqui, ó, que alagava. Essa região também aqui, ó, secou muito, né, no Mato Grosso, a região de Cáceres, né? Então, aqui também alagava muito mais, em 1993, em 2000 ela já não alaga mais. Essa região aqui, que foi a que queimou, né, teve uma grande queimada nessa região em 2020, é uma região que estava muito seca, apesar de que aqui está mostrando, né, nessa época aqui ela estava cheia, mas quando ela secou, foi onde a queimada se alastrou, né? Então, esse dado de mínimo e máximo em cada ano, que é muito interessante para a gente saber. E, na verdade, o ideal é que a gente saiba o mínimo e máximo e quais os meses mínimo e máximo. Então, essa informação a gente ainda está trabalhando com ela, para aí sim confirmar o que a gente já vem fazendo em função das análises das imagens de satélite. E a gente percebe que no começo da série, a gente tinha mais meses durante o ano de cheias, e no final da série a gente tem poucos meses, né, de cheia no Pantanal. Então, esse é um dado que merece atenção. Bom, aqui para finalizar, não sei como é que eu estou de tempo, mas eu já estou finalizando. Aqui, na verdade, é praticamente o último slide. Deixa eu dar um play aqui. Eu não consigo dar play. Deixa eu tentar aqui, pronto. Aqui, então, é um exemplo. Ó. Aqui a gente tem a cheia do Pantanal em 1988, como é que era. Depois, a cheia em 2018 e a cheia em 2020. Então, esse é o mosaico de imagens que a gente vê. Então, comparando 1988 com 2020, chega a ser impactante, né? A quantidade de água que a gente tinha em 1988 no Pantanal e a quantidade de água na cheia que a gente tem em 2020. Então, essa eu acho que é o recado do Pantanal. O Pantanal está secando, visivelmente a gente percebe que sim. Agora, a dúvida e o desafio é como fazer com que o Pantanal consiga recuperar esse seu ciclo de inundação. Recuperando e manejando melhor o Planalto, né? Recuperando as APPs que não estão preservadas, incentivando as APPs que estão preservadas a continuarem sendo preservadas, né? E com projeto de restauração, restaurando o que é possível, né? Sem comprometer o que já tem de produção agropecuária consolidado, né? Que já vem produzindo faz muito tempo. Então, esse que é o desafio, né? De como garantir uma produtividade, né? Garantir que o sistema de pastagem, sistema agrícola se desenvolva e como garantir que o Pantanal continue sendo irrigado, né? Que o Pantanal continue tendo esse ciclo de inundação que é fundamental para renovar o Pantanal, né? O ciclo de inundação renova o Pantanal. Então, esse acho que é o recado. A questão da água no Pantanal
para o Pantanal, ele é extremamente importante. Então, acho que essa que é a grande lição que a gente tem que ter do que a gente veio mapeando, né, do histórico que a gente mapeou e da realidade que a gente tem hoje, né, e o desafio que a gente vai ter pela frente para tentar, né, fazer, de novo, a gente sabe que ele está em 2 anos de seca, né, a gente não sabe o que vem pela frente, de repente, daqui 2, 3 anos, venha, né, uma situação uma época de muitas chuvas, né, que ele volte a alagar de novo, tal, então, essa que é a história, a gente tá meio que na expectativa do que vem pela frente. Essa que acho que é a realidade. E é isso, pessoal. Na verdade, eu agradeço por essa possibilidade de divulgação do projeto, né? Mostrar o que a gente vem trabalhando no Map Biomas. O Map Biomas, como eu já falei, a premissa é que o dado seja público. Então, pelo site, vocês conseguem baixar todas as imagens de satélite, navegar no próprio site mesmo. A gente tem lá toda a questão de infraestrutura, estradas, tem cadastro ambiental rural, né, dá para identificar a propriedade, então tem um monte de informação ali que dá para ser trabalhada. E tem um projeto também que é paralelo, né, que é o Prêmio Map Biomas, que incentiva os estudantes, né, não só de graduação, como de pós-graduação, a utilizarem os dados do Map Biomas, e fazerem as análises, né? Porque a gente produz a gente faz algumas análises sobre o dado que a gente produz. Só que existem vários outros tipos de análise, né? A questão da biodiversidade, até que ponto que as florestas que a gente mapeia estão, de fato, com uma boa diversidade, ou se são florestas já degradadas, né? Então, a gente tem uma área florestal mapeada, só que a gente não entra muito na questão de como a biodiversidade está naquela região, né? Então, é um pouco a gente fornece o dado para os especialistas que trabalham com cada região, com alguns temas específicos, conseguir, né, a partir dos nossos dados, fazer outros estudos, né? Então, a recompensa, na verdade, é isso, né, que vocês utilizem o dado, né, dê um retorno e, olha, né, aqui está legal, aqui pode melhorar, e utilize o dado para gerar solução, né? Entender um pouco do processo de ocupação e gerar uma solução. É isso. Eu agradeço. Estou disponível, Carolina. Muito obrigada, Eduardo, pela excelente palestra. Gente, eu mandei aqui de novo o site do Map Biomas, caso vocês tenham interesse em pesquisar um pouquinho mais. Pessoal, agora é o momento que vocês têm para tirar as dúvidas com o Eduardo. Eu vou olhar o chat e eu vou repassar para ele as dúvidas conforme a ordem de envio. Então, começando aqui pela pergunta do professor Rude. É possível monitorar a entrada de água através das áreas da Bacia do Alto Paraguai fora do Brasil? Por exemplo, as áreas da Bacia do Alto Paraguai na Bolívia? Então, professor, a gente tem, né, a expansão, é o Chaco, desculpa, dei uma engasgada aqui, é o Chaco, né, que é a grande continuação ali da Bacia do Alto Paraguai, né, a gente sabe que ela nasce aqui no Brasil, né, na BAP, né, e a gente tem um mapeamento de lá, nesse mesmo padrão do Map Biomas, a gente tem um mapeamento dessa área, então a gente consegue ter uma ideia, assim, de como é que está o comportamento nessa área também em relação às áreas de campo alagado e às áreas de água. Então, eu acho que é possível, né? A gente não consegue mapear tanto em relação à questão da qualidade ou da quantidade, né? Mas a gente sabe onde tem água, né? Então, a quantidade, a questão do volume de água é um pouco mais complicado. Mas a questão da identificação do que é a água, a gente consegue identificar. Ok. A segunda pergunta é da Alexia. Ela perguntou se é possível mapear e monitorar as barragens das hidrelétricas. Então, aí depende um pouco do tamanho, né? São muitas áreas de hidrelétricas que aparecem, né, no mapeamento de água, inclusive, que a gente lançou agora também. São dados extraordinários que mostram como surgiram as barragens e como elas estão se comportando nessa série histórica toda, né? Muitas barragens que secaram, né? A gente tem hoje a realidade de vários reservatórios secos, né? Mas algumas pequenas barragens a gente não consegue pegar, né? Pequenas centrais hidrelétricas, dependendo do tamanho dela, da resolução da imagem, pensando que a imagem tem uma resolução de 30 por 30 metros, então a gente não pega as pequenas barragens.
mas as grandes barragens a gente mapeia. E aí sim a gente consegue entender como é que está flutuando, né? Se ela está cheia ou que anos ela teve cheia, quais anos de seca, e é possível. A pergunta é do Henrique. Só é possível acessar as imagens do Landsat do Map Biomas se for aceito o cadastro no Earth Engine? Não. Você consegue baixar pelo site do Map Biomas. No Google Earth Engine, você consegue, ele te dá um poder de trabalho com ela. Então, você trabalha em nuvem, você não precisa trabalhar com essa imagem no seu computador, né, que fica muito mais pesado. Então, o Google Earth, ele ajuda você a trabalhar essas imagens, classificar e fazer as análises em cima das informações. Mas, para baixar, você consegue baixar essas imagens no próprio site, não só as imagens, como a classificação, e aí você usa um sistema de informações, num QGIS, no ArcGIS, qualquer sistema de informações desses no seu computador, você consegue trabalhar com as imagens e fazer qualquer tipo de trabalho em função desses dados. Alguém tem mais alguma pergunta no chat? Tem muitas pessoas te parabenizando, Eduardo. Obrigado, A agradeço. Diná provavelmente vai falar por áudio, em seguida a Wanda, eu já leio a sua pergunta, professora. Pode perguntar, Diná. Gente, desculpa. A dúvida é, o Map Biomas tem algum plano de tentar fazer com que esse mapeamento vá para além do Brasil? No caso, para a América do Sul? Toda a América do Sul? Sim, não, isso não é plano, já é realidade, Diná. Ah, sim. A gente já tem o Map Biomas, que na verdade pega praticamente a América do Sul toda, né? Começou com a Panamazônica, né? Panamazônia, e já está pegando quase a América do Sul inteiro. Aí um pouco do professor falou no começo, a questão do mapeamento do Chaco, né? Que seria a continuação para fora do Brasil da bacia do Alto Paraguai. E que já saíram algumas coleções, eu acho que eu não tenho a certeza, mas eu acho que já estão na segunda. Alguns países estão na primeira, segunda ou terceira coleção. E a Indonésia também, que é uma região de ilhas ali, né? É uma região muito interessante, que eles também estão fazendo um mapeamento com auxílio, né? O Map Biomas, ele transfere a tecnologia, né? Então, ele usa a mesma tecnologia do Map Biomas, né? Só que alguns dos especialistas que trabalham com a gente vão com esses especialistas locais, dos países locais, e fazem esse curso, né? Fazem esse aprendizado, transfere a tecnologia para eles conseguirem fazer um mapeamento específico para o país deles. Então, isso já é uma realidade. O Map Biomas já expandiu para fora do Brasil. Ah, entendi. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. A professora Wanda perguntou se vocês trabalham com políticas públicas que visem a proteção do sistema do Pantanal, considerando que nós dependemos da conservação e da recuperação das áreas de nascentes e de recurso hídrico dos estados vizinhos. Então, o Map Biomas, ele produz dados, né? Ele produz dados e ele também está fazendo essa interação com o Ministério Público, né? A própria SOS Pantanal, né, no caso do Pantanal, também trabalha com essa questão de desenvolver políticas públicas que agreguem essa questão da segurança, né, para o Pantanal, né, pensando aí nas queimadas, pensando na questão da própria, de manter a pastagem natural do Pantanal, né, uma forma de manejo das pastagens, né, e a questão dos ciclos de inundação do Pantanal, né, que eu acho que talvez seja o mais preocupante. E aí sim, você extrapola um pouco do Pantanal, né, a política pública tem que ser ali voltada para o proprietário que está interessado também, não só em produzir, mas de recuperar a sua área de preservação permanente no entorno do rio, de conseguir fazer com que a conservação de solo dele, que ele faz na agricultura dele, seja uma conservação que gere muito menos sedimento que vai para o rio, né? Então, a política pública, acho que é nesse sentido, a gente gera um dado, e a partir desse dado, a gente tem algumas orientações que o poder público, né, tem que tomar atitude para que as coisas sejam mais sustentáveis aí no futuro. Eu acho que essa aqui é a história. Gente, tem a pergunta da Bruna. Como é trabalhar com geoprocessamento na prática? E se você pode comentar um pouco sobre isso para quem também se interessa por essa área.
Então, aí de novo, né? Eu comecei eu fui fazer biologia, depois fui querer fazer veterinária e fui fazer agronomia, né? E eu na agronomia, desde a graduação, eu já me envolvi com o laboratório de geoprocessamento na agronomia. Naquela época, a gente fazia mapeamento, eu estudei em Lavras, né, em Minas Gerais, a gente fazia mapeamento de café para diferenciar o que era café do que era floresta, né? E essa era a grande dificuldade, porque você pega um café fechado lá de 3 metros de altura lá, né? E ele fica muito confuso ali com o que é floresta, então o classificador joga aquilo ali como floresta, ou mapeia a floresta como café. Então, esse era o desafio, né? E aí, o geoprocessamento também, naquela época, era muito mais difícil. Você tinha que ter uma máquina boa, um sistema de processamento bom, né, para trabalhar. E de lá para cá, né, 20 anos depois, praticamente, o geoprocessamento mudou completamente, né? Hoje a gente tem, naquela época a gente só tinha as imagens Landsat, né, que são 2 imagens por mês, uma resolução de 30 metros. Hoje a gente tem o Brasil recoberto por uma imagem de satélite de 3 metros de resolução por dia. Então, o Brasil, a cada dia, ele tem uma nova imagem de satélite com 4 metros de resolução. São essas imagens que a gente utiliza para verificar os desmatamentos que acontecem. Então, a gente tem um sistema que a gente consegue visualizar a imagem de ontem. Então, se um proprietário, na questão da Amazônia lá, né, que a questão do desmatamento é muito mais preocupante, né, por questões históricas, né, a gente consegue identificar diariamente o que o proprietário está fazendo com a terra dele. Então, essa é a realidade. A partir de hoje, o geoprocessamento ele está muito mais popularizado, né? O Google Earth, com o Google Earth Pro, né, tornou isso muito mais acessível, né? Você pega hoje no Google ali, você consegue ver uma imagem de alta resolução para qualquer lugar do Brasil que você queira, praticamente. E o Google Earth Engine deu essa possibilidade de a gente pegar essas imagens Landsat, que são de 30 metros, e hoje antes ela tinha um deslocamento, né? Você pegava uma imagem, ela tinha um deslocamento, ela ficava dançando entre um pixel e outro. Hoje a gente trabalha com pixel a pixel, então a gente tem certeza que aquele pixel é a mesma área, né, na série toda. Então você não tem mais o deslocamento, problema de georreferenciamento e tal. Então, a questão da evolução de tecnologia é muito grande, né? E nesses 10 últimos anos, a questão absurda, né? E é isso, na minha época, que eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, se alguém me falasse que em 20 anos a gente ia ter uma imagem de alta resolução para o Brasil todo diariamente, talvez eu não acreditaria. Hoje é uma realidade, né? Você tem uma imagem de 3 a 4 metros de resolução para o Brasil inteiro a cada dia. Então, acho que a tecnologia veio para ajudar a gente, né? Veio para dar esse auxílio para a gente conseguir entender um pouco mais o que acontece no nosso território. E é isso, eu acho que para quem gosta de mexer, está muito mais fácil, mas aí a gente tem, né, as técnicas que a gente utilizava antigamente, praticamente a gente já não utiliza tanto mais, né? Então, é uma novidade, é uma questão que vai né, a gente tem que estar sempre se atualizando e a tecnologia está correndo mais do que a gente aí. Obrigada. Bom, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta utilizando o áudio, ligando o microfone, esse é o momento. Se não, nós vamos encerrar por aqui. Alguém? Não? Não, né? Vou considerar isso como um não, então. Então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa primeira palestra da jornada acadêmica. Eduardo, muito obrigado por ter se disponibilizado um pouco do seu tempo para nos ensinar sobre um assunto muito importante. Então, você abriu com chave de ouro o nosso evento. Obrigado. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado e agradeço também a presença de todos vocês. E já vou aproveitar para divulgar a programação da próxima sexta do nosso ciclo estendido. Então, na próxima sexta, às 18 horas também, nós vamos ter uma mesa redonda com 2 pesquisadores contando um pouco das pesquisas que eles realizaram lá na Antártica, como é trabalhar na Antártica, quais foram os perrengues que eles passaram, quais foram as alegrias, além de dar dicas para alunos que pretendem futuramente visitar esse local e fazerem novas pesquisas. Então, vale a pena assistir
nos sigam nas nossas redes sociais e fiquem por dentro da nossa programação. A Diná, ela reenviou aqui, pessoal, o formulário para que vocês preencham para garantir o certificado de participação no evento. E aí, lembrando que é necessário ter 75% de presença nas palestras do ciclo estendido para ter direito a esse certificado. Então, boa noite para todo mundo. Tenham um ótimo fim de semana. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.